É, Olá, eu sou o bolsista Pedro Henrique da Castanhel, trabalho junto com minha colega Vitória Maria de Souza no projeto do nosso professor orientador, professor Reinaldo. E o nome do projeto seria Transição Democrática e Conexões Internacionais, o Brasil na Imprensa Portuguesa, que estaria que está na sua segunda etapa, né? Que se passa durante os anos, que tem um recorte histórico de 74 ao ano de 1985. O nome desse trabalho seria Páginas da Transição, Portugal e Brasil em Conexões Internacionais, de 1976 até 1978. Aqui a nossa estrutura do nosso trabalho, a gente vai utilizar primeiro o contexto histórico, depois a apresentação da pesquisa e a nossa fonte em si, né? A nossa metodologia que a gente usou para analisar essa fonte. Depois a gente vai apresentar essa fonte em específico, né? E depois a gente vai analisar, e por fim a gente vai analisar ela por camadas, a gente vai aprofundar a nossa discussão através dessa fonte, e também a gente vai trazer os resultados e, enfim, as reflexões, né? O nosso contexto histórico aqui, ele vai se passar bem durante a ditadura militar brasileira, durante a Revolução dos Cravos, e também por causa que vai estar, como esses três estão interligados, né, nos processos de independência de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Tudo isso está ligado numa transição política, né? Por exemplo, o Brasil está passando por uma fase da ditadura que está se transicionando, né? Junto com a parte da Revolução dos Cravos. Então, nosso contexto histórico, né, ele vai passar vai ser meio que uma conexão entre o que ocorre durante a Revolução dos Cravos em Portugal, que seria de 74 a 75, que vai estar interligado com o governo militar, da ditadura militar aqui no Brasil, e que, consequentemente, vai estar relacionado também com as independências de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que vão estar interligadas ao fato de Portugal estar passando por uma revolução, um império, aquele império ultramarino de Portugal está se desmanchando, né? A nossa pesquisa, como a gente disse, é analisar essas políticas que vão estar acontecendo, principalmente entre Brasil e Portugal, né? Essas transições políticas, e principalmente sobre esses conceitos que regem esse político, né? Por exemplo, a democracia, o europeísmo e o terceirmundismo. O europeísmo vai ser muito importante para entender o pós-revolução de Portugal e qual o caminho Portugal vai tomar nesse contexto, e o terceirmundismo também é outro conceito que está sendo criado nessa época, que vai ser feito para identificar esses países que ainda não aderiram ao sistema capitalista de fato, ou meio que, vamos dizer, estão entre esse meio termo, entre o capitalismo e o socialismo, né? Que ainda não tomaram uma decisão. O nosso corpo documental seria o semanário Página 1, que ele tem em formato de tabloide, e também tem de uma visão trotskista, né? Ele pode ser encontrado no Casa Comum, na Fundação Mário Soares, no Fundo Carlos Antunes e Isabel de Carmo. Ele também está disponível online. E a gente pode ver aqui uma tabelinha que o nosso professor fez, o professor Reinaldo, né? Do jornal, né? Por exemplo, a média de páginas por ano. E a gente pode ver aqui também que foi de 76 a 78, né? E foi diminuindo com o tempo, assim, né? Os nossos referenciais teóricos seriam Sebastian Conrad, que seria um texto de 2017, e o Pierre Rosanvallon, que seria um texto dele de 95. Com o Sebastian, seria essa base, né, para a gente poder ampliar nossas abordagens historiográficas, que vão além dessa fragmentação e desses isolamentos nacionais, né, e todas essas estruturas políticas que estão interligadas nessas transições, essas conexões que rolaram nessa época, né? Com o Pierre, a gente vai falar, né, a gente trouxe ele por causa da questão do conceito do político, né? Foi muito importante.
E nessa questão de a gente pensar um nós em que parece outra dimensão para o campo do político. E que vai ser bem importante para esse contexto da década de 70, né? A nossa metodologia, a gente utilizou o programa NVivo para organizar essas fontes, porque a gente parte de um preceito que seria de categorizar essas fontes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui palavras-chave que a gente criou para poder organizar melhor. Por exemplo, Brasil seria uma palavra-chave, Europa conosco, que a Vitória vai falar depois, fascismo internacional fascista, Chile, eleições, Angola, internacionalismo, que também é bem importante para o nosso projeto, e a pesquisa em si é muito interessante para a gente entender o que se passava durante na política que interligavam esses três locais, né? O que você passava nesses locais aí? Né? Também as pessoas, né, que elas comentavam, e os jornais são ótimas fontes para isso, porque vai estar ali, né? E agora a Vitória vai falar um pouco. Bom, a nossa fonte principal é essa daqui, que está em destaque. A gente vai analisar ela em camadas, que eu coloquei aqui do lado. E, bom, ela é uma chave, né, que está colocada no jornal, no ano de 76, a primeira página do jornal. E a primeira camada dela e a segunda, que estão interligadas, representa o Mário Soares, né, que aqui tem a foto dele, que na época era o primeiro-ministro de Portugal, que fazia parte do Partido Socialista, que no título da charge está escrito, né, PENSOL, Partido Socialista. E o Mário Soares tem uma malinha nessa charge com uma palavra governo, né? O que, sendo ele primeiro-ministro, já está bem autoexplicativo. Essa terceira camada, então, tem ali a setinha com escrito socialismo para um lado, que representaria, então, um destino da Revolução de Portugal, e que, inclusive, queria também deixar aqui comentado, né, que na própria Constituição de 76, que ainda está em vigor em Portugal, é colocado que o país de Portugal ele está em processo de transição para uma sociedade sem classes, e no segundo artigo para uma sociedade que é uma sociedade em vias para o socialismo, né? Então, nessa charge é o socialismo como uma possível via, que é apresentada para o Mário Soares e o governo. Nas camadas seguintes, na quarta e na quinta, a gente tem o fascismo, que seria outra setinha apontando para a direita, com uma escada abaixo. O Mário Soares acorrentado num peso, escrito Europa conosco. O que isso significa, né? Portugal estava, então, numa crise pós-revolução, no ano de 76, e a Europa conosco ela se colocava como uma possibilidade, assim como um socialismo para uma saída da crise, né? A Europa conosco seria um tipo de União Europeia atual, principalmente econômica, e que já incluía outros países da Europa, né? E o página 1 se coloca explicitamente contra a Europa conosco, desde 76 e vai seguir para o ano 77, como está aqui nas duas fontes. E o questionamento ele vai seguindo, né? Europa conosco para quê? O que vai servir Portugal se europeizar? Por isso que o Pedro falou ali no início que esse europeísmo é um termo que não vai estar aqui escrito, mas é um termo que a gente apreende com essa crítica ao Portugal europeu, né? Europa conosco, tudo leva a crer que não. Não faltam críticas, como eu já comentei, à Europa conosco, e essa CEE é a Comunidade Econômica Europeia, como se fosse outro nome para a mesma ideia, né? E, enfim, aqui também é 77, de março de 77, e o Paginão ele vai continuamente colocando novas críticas à adesão à Comunidade Econômica Europeia, ao mesmo tempo que o Mário Soares, que é o principal apoiador, o principal que vai puxar Portugal para... Enfim, o Mário Soares é uma pessoa que ela, diplomaticamente é muito ativa, né? Inclusive teve no Brasil durante a 76, acho que teve no Brasil, e que vai tentar colocar Portugal
tirar ele desse canto da Europa, digamos assim, que o Império já tinha... que o Império teria feito Portugal, na verdade, né? Está nesse canto da Europa. E com a Revolução, o país, então, se colocaria num espaço internacional que estaria aberto a diversas possibilidades, né? Em contexto de Guerra Fria, a gente teria uma possibilidade de ingresso economicamente, socialmente, a uma ideia ocidental ou uma ideia socialista, né? Que estava em voga principalmente nesse momento em Portugal. Então, por outro lado, no momento que a gente tem a crítica à União Europeia, o jornal coloca uma alternativa que, como na charge, no outro lado do fascismo estaria o socialismo, né? No outro lado do europeísmo estaria o terceiro-mundismo, que é um conceito que a gente trabalha bastante nessa pesquisa, né? Eu tenho 3 pontos aqui que eu trouxe que são contrárias às críticas da Europa. Primeiro, ela vai falar sobre as jornadas de amizade com os países africanos, que tinham sido recentemente teriam feito sua independência de Portugal, eram ex-colônias portuguesas, né? Amizade e Solidariedade, ali em 76. A gente tem um ato contra a tortura no Brasil. A gente tem diversas menções à tortura no Brasil, inclusive foi criado enfim, existiram muitos exilados em Portugal, né? Então, com isso foi criado, inclusive, um comitê foi criado um comitê para a anistia geral no Brasil. E a terceira fonte é a solidariedade com a América Latina. Então, a gente tem um apoio que ele não é um apoio à Europa. Ele não é um apoio ao terceiro mundo. É um apoio com os países, as colônias de Portugal, com o Brasil e com a América Latina. E é isso. Essas são as referências. Ela tem nossos e-mails ali embaixo. Obrigada.